A Guerra dos Sete Anos foi um conflito militar entre a Prússia, a Grã-Bretanha, Portugal, Hanover, entre outros aliados menores, contra a França, o Império Russo, o Império Austríaco, a Saxônia, a Baviera, a Espanha, a Suécia, Reino das Duas Sicílias, o Reino da Sardenha e o Império Mogol. Essa guerra foi um grande conflito militar, considerado o primeiro conflito militar global da história. Esse conflito foi ocasionado por problemas não resolvidos pela Guerra de Sucessão Austríaca, principalmente entre os prussianos e os austríacos pelo controle da Silésia, que foi anexada pela Prússia em 1742, e pelo Reino Unido e a França pelo controle marítimo e comercial nas colônias da América do Norte e na Índia. Uma das grandes diferenças dessa guerra foi a reformulação do sistema de alianças das potências europeias, a chamada Revolução Diplomática. Pois antes, a Prússia e a França eram grandes aliados, e a Áustria e a Grã-Bretanha eram grandes aliados. Porém, com a Revolução Diplomática, as alianças mudaram completamente. Isso ocorreu pois a Áustria não estava interessada em defender Hanover de uma possível invasão por parte dos prussianos ou franceses. Então, a Grã-Bretanha se aliou com a Prússia, que defenderia Hanover de uma invasão. Assim, como aliança entre Prússia e Grã-Bretanha, a França rapidamente fez uma aliança com a Áustria, que era uma grande inimiga da Prússia. Além disso, fez uma aliança com Isabel da Rússia, que era a czarina do Império Russo. Agora falarei um pouco sobre as motivações das grandes potências envolvidas nesta guerra. Para a Prússia seria uma oportunidade de assegurar o domínio prussiano da província da Silésia, que era a província mais rica de todo o Império Austríaco, contendo uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, a Prússia tinha o melhor exército da Europa em termos qualitativos. Seu exército era bem treinado, organizado e continha os melhores comandantes da Europa, sendo o próprio rei Frederico Guilherme II um excelente estrategista militar. Para a Áustria, seria uma oportunidade de retomar a província da Silésia, que havia sido perdida para a Prússia durante a Guerra de Sucessão Austríaca, mais especificadamente na chamada Primeira Guerra da Silésia. Porém, o exército austríaco não era tão forte e treinado quanto o exército prussiano, por isso não conseguiriam lutar sozinhos contra os prussianos. Para a França e Grã-Bretanha, seria uma oportunidade de controlar o comércio nas Índias e nas colônias da América do Norte, além de abrir uma brecha para a anexação de algumas colônias, além de encerrar a disputa por territórios na África, Ásia e América do Norte. Porém, mesmo a França tendo o maior exército da Europa, a Grã-Bretanha continuava tendo a marinha mais poderosa do mundo. Então, os britânicos poderiam facilmente bloquear as rotas de acesso dos franceses às suas colônias. Agora iremos para o início das hostilidades. Em 1756, os franceses ocuparam a ilha de Minorca, que estava sob o controle dos britânicos, o que fez com que os britânicos fizessem um bloqueio naval nos portos franceses de Brest e Toulon, que deixou indefeso o Canadá francês e outras colônias da França. O início da guerra se deu quando o rei prussiano Frederico Guilherme II invadiu a Saxônia, que além de ser um estado do Sacro Império Romano Germânico, também estava aliado ao Império Austríaco. Com isso, a Áustria, França e Rússia e alguns outros estados do Sacro Império Romano Germânico entraram na guerra contra a Prússia. Porém, mesmo tendo o melhor exército da Europa, a posição estratégica da Prússia era preocupante. Ao sul, os prussianos tinham que lutar contra os austríacos. Ao leste, havia a Polônia, onde mesmo estando neutra, os russos poderiam marchar com suas tropas para dentro do território polonês. Ao norte, havia os suecos, que por mais que tivessem um exército pequeno, continuavam como uma ameaça. E ao oeste, havia os franceses, que contavam com a ajuda de alguns estados germânicos. Em 1756, os prussianos conseguiram uma série de vitórias,
conseguiram invadir além da Saxônia também a Boêmia, e conseguiram derrotar os austríacos na Batalha de Praga. Porém, os prussianos foram derrotados em 18 de julho pelo marechal austríaco Daun, em Kolin. Assim, a Prússia teve que se retirar da Boêmia e passou a combater uma guerra defensiva em 3 frentes. Pois os russos atacaram a Prússia Oriental e ocuparam até a sua saída da guerra em 1762, os franceses atacaram o oeste prussiano e os austríacos avançaram pela Silésia. A Prússia conseguiu 2 grandes vitórias em 1757, uma em Rosbach, onde as forças prussianas infligiram uma grande derrota ao exército franco-germânico, e em 5 de dezembro esmagaram os austríacos em Liefen, na Silésia, salvando a Prússia de uma invasão. Os prussianos estavam sendo cada vez mais pressionados, porém conseguiram infligir uma pesada derrota aos russos em Zorndorf, que forçou os russos a recuarem. Em agosto de 1759, o rei Frederico Guilherme II sofreu sua maior derrota, na Batalha de Kunersdorf. Com isso, os prussianos quase perderam Berlim. Isso só não ocorreu por causa de desentendimentos entre russos e austríacos e problemas na logística. Os prussianos conseguiram recuperar sua capacidade ofensiva graças ao empréstimo feito pelos britânicos. E em 1760, as tropas prussianas novamente iniciaram sua marcha em direção à Silésia. E neste mesmo ano, ocorreria a última grande batalha do rei prussiano, em Torgau, onde tanto os prussianos quanto os austríacos tiveram grandes baixas. Porém, para a livre felicidade dos prussianos, em 1762 ocorreu o chamado Milagre da Casa de Brandemburgo, pois em 1762 a czarina Isabel morreu, e quem acedeu ao trono do Império Russo foi Pedro III, que tinha grande admiração pelo rei prussiano Frederico Guilherme II. Por isso, ele fez com que a Rússia saísse da Guerra dos 7 Anos. Além de retirar suas tropas da Prússia, atuou como mediador entre suecos e prussianos, além de colocar seu exército à disposição do rei prussiano para expulsar os austríacos da Silésia. Pedro III foi assassinado meses depois de subir ao trono, mas sua viúva e sucessora, Catarina II da Rússia, manteve a paz com a Prússia. Sem o apoio do exército russo, os austríacos foram derrotados em Burgknesdorf e Freiberg. Paralelamente ao conflito na Europa, também ocorreram batalhas na América do Norte, Índia e África. Nesses outros conflitos, os britânicos conseguiram grandes vitórias contra os franceses, espanhóis e outros aliados menores. Na América, os britânicos, depois de diversas vitórias navais, conseguiram capturar todas as possessões francesas na América, além de alguns portos do Mediterrâneo. Com a entrada da Espanha na guerra, algumas colônias espanholas também foram ocupadas. Na Índia, Robert Clive conseguiu o controle de Bengala e Plassey, e em 1761 os franceses renderam as Índias. Além disso, os britânicos conseguiram com sucesso atacar as Índias Ocidentais francesas, além de invadir Cuba e ocupar Manila até o ano de 1763. Agora irei falar sobre os tratados de paz. Em 1762, no Tratado de São Petersburgo, a Pomerânia foi devolvida à Prússia. Em 1763, no Tratado de Paris, os ingleses ganharam o Canadá e parte da Louisiana. Flórida foi cedida pela Espanha aos britânicos, algumas ilhas das Antilhas, São Vicente e Granadinha, Tobago, Granada e São Luís e feitorias costeiras do Senegal, além de ter que reconhecer todas as conquistas inglesas nas Índias Ocidentais. A favor da Espanha, para compensá-la dos prejuízos advindos da guerra, a França cedeu o resto da Louisiana e Nova Orleans. Os franceses também perderam toda a influência na Índia. Finalmente, em 15 de fevereiro de 1763, foi firmada a paz definitiva em Rubetzburgo. Pelo Tratado de Rubetzburgo, a Áustria renunciou definitivamente à Silésia e a cedeu à Prússia, enquanto a Polônia era dividida pela primeira vez, ocupada pelo Reino da Prússia, Império Russo e Império Austríaco.
A Prússia e a Grã-Bretanha saíram como os grandes vitoriosos dessa guerra. Para a Prússia, essa foi uma grande vitória. Além disso, mostrou que a Prússia era uma concorrente da Áustria na liderança dos estados alemães, além de lançar as bases para o futuro Império Alemão. Para a França, essa foi uma derrota que lhe custou muito caro, em todos os sentidos. A França teve 200 mil mortos, a guerra custou muito dinheiro, além de causar insatisfação da população. Essa guerra também seria uma das causas para a Revolução Francesa. A Grã-Bretanha, por mais ter saído como vencedora, teve que gastar muito dinheiro com essa guerra. Isso seria uma das causas da Revolução Americana, a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para saber quando eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e tchau!